Meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal de Estudos Espíritas. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para também participar de tantos estudos que aqui realizamos, né? Cada sábado, uma nova reflexão. Meus irmãos, hoje o nosso tema diz assim: recomendação de Jesus: amai os vossos inimigos. Esse, com certeza, é um dos temas mais controversos e menos compreendido no Evangelho do Cristo. Porque normalmente a gente diz assim: poxa, eu posso até não revidar, mas amar aquele que vem me ofendendo e se coloca nessa existência como meu inimigo. É muito difícil a gente seguir as recomendações de Jesus. Mais de 2000 anos se passaram, porque normalmente, gente, elas vão de encontro à nossa pouca condição espiritual. Quanto mais a gente evoluir, mais nós vamos compreender o sentido das orientações de Jesus. Então nós vamos começar o nosso estudo com as recomendações de Joana de Ângeles, repetindo Jesus. Veja o que diz Joana aqui. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Então veja que Joana de Ângeles faz a mesmíssima recomendação de Jesus. Se amas aquele que te ofendeu, estás com certeza em marcha invejável pela rota do bem. Então nosso estudo é exatamente compreender de que amor é esse que Jesus recomenda até aos nossos inimigos. Vamos aqui pegar o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, versículos 43 a 47. Veja o que diz aqui no Evangelho. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e também sobre os injustos. Porque, se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então aqui o Evangelho de Jesus já deixa muito claro: é preciso que haja um diferencial para que a gente progrida espiritualmente. Mas há normalmente, gente, um equívoco de pensar que Jesus imagine ou que deseje que a gente tenha por um inimigo, nesse momento, a mesma ternura que a gente tem por um amigo. A gente sabe que não é assim, porque o nosso coração bate diferente quando a gente encontra um amigo, nós sabemos disso. Nós vamos compreender que Jesus nos traz a recomendação correta para o nosso progresso espiritual. Não adianta ficar dentro de nós alimentando ódio ou, mais ainda, em projetos de vingança com aquele que está se colocando como nosso inimigo. Dizem assim os Espíritos: amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater quando temos contato com um amigo. Então, gente, é isso. Quando nós nos encontramos com alguém que gostamos,
o nosso coração bate tranquilo, bate em harmonia, em sintonia com aquele amigo que se aproxima de nós. Quando alguém que nos ofende ou vem nos ofendendo, quando nós nos encontramos com essas pessoas, o coração já bate diferente. Então, finalmente, o que seria amar a esses inimigos? A essas pessoas que ainda em desequilíbrio nos ofendem, nos caluniam, nos vêm fazendo reiteradamente algumas ações que nos ofendem. O que seria amar essas pessoas? É ter a mesma alegria? Muito possivelmente não. Mas a recomendação de Jesus é precisa e verdadeira. Então nós vamos, na palavra dos Espíritos superiores, ter um pouco mais dessa compreensão. Os Espíritos nos ensinam assim, a recomendação de Jesus, que nos diz, amai os vossos inimigos. Ela se traduz assim, gente. É não guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança por aquele que nos ofendeu. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando qualquer ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que lhes possa prejudicar. Finalmente, é retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então veja que é uma orientação muito especial dos Espíritos, nos ensinando todos esses passos que significam amar esses inimigos. Gente, nós já vimos aqui que quem perdoa se liberta, mas nós hoje, nesse passo a passo aqui que nos dão os Espíritos, compreendemos que o perdão verdadeiro é muito mais amplo. Então, cada um de nós que seguir essas recomendações, na palavra dos Espíritos superiores, estará sim atendendo a recomendação do Cristo, o quanto é importante amar mesmo esses que temporariamente se colocam como os nossos inimigos. Os Espíritos dizem assim, se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e sua resignação. E eles complementam assim, por vezes, nossos ditos inimigos são nossos melhores instrutores. Gente, esse desdobramento é muito importante. Nós já sabemos que no nosso processo evolutivo, nós atravessamos a nossa jornada física com algumas provas e com tantas outras expiações, que são as consequências, muito possivelmente, das escolhas dessa existência ou de outras que não foram tão boas. Então nós vamos transitando na matéria, vencendo algumas provas, vencendo as nossas expiações para que a gente possa se quitar perante a lei divina, mas surgem pessoas nesse caminho que são justamente esses instrumentos a testar a nossa fé, a testar a nossa perseverança no caminho do bem. Então o que é que dizem os Espíritos? Se nós já compreendemos a função, não é, da dor como aquele elemento instrutivo na nossa vida, quando nós já compreendemos as provas e as expiações, por que então maldizer essas pessoas que cruzam o nosso caminho e que muitas vezes nos instruem de uma maneira mais grotesca, de uma forma meio torta, mas de alguma maneira, como dizem os Espíritos, muitas oportunidades
São essas pessoas que se colocam em nosso caminho, que nos chamam a atenção e nos instruem para certas situações que nós também precisamos melhorar. Então, o que dizem os Espíritos, repetindo Jesus? Se nós já amamos, não é? Vejam, não é ter aquela mesma alegria, mas é seguir aquelas recomendações de não desejar mal a esse próximo, de se ele verdadeiramente arrepender-se e desejar uma reconciliação, a gente não tolher esse momento de reconciliação. Se algo de bom acontece a essas pessoas, a gente não deve aqui com aquele secreto desejo de que desse tudo errado. É não desejar nem por palavras, gente, nem por ações, nem por pensamentos, nada de mal, aquele que porventura cruzou o nosso caminho e, volto a dizer, temporariamente está se colocando como nosso adversário, nosso inimigo, porque o melhor, gente, nós já sabemos, é que a gente siga em paz. E na medida em que nós estamos psiquicamente, constantemente, travando ou tomando conta da vida daquele que nos ofendeu, nós não estaremos em paz e não conseguiremos deslanchar no nosso progresso espiritual. Os Espíritos ainda explicam, Deus não interdita a defesa, porque isso seria, não é, gente, entregar a essas pessoas que normalmente estão em desequilíbrio a oportunidade de continuar errando. Deus não interdita a defesa, mas condena a vingança. Então, mais de 2000 anos se passaram e está aqui a recomendação dos Espíritos. Eles enumeraram, eu aqui já fiz uma breve revisão, e é isso. Na medida em que nós nos colocamos sem estar nessa frequência do mal, nem desejando o mal, mesmo a essas pessoas que nos ofenderam, nós estaremos, como diz Joana de Ângeles, amando os inimigos e seguindo verdadeiramente uma rota invejável no caminho do bem. Veja o que nos ensinam os Espíritos. Maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que você praticar algumas delas. Mais vale ser enganado do que você ser um enganador, arruinado do que arruinar os outros. Cada um, finalmente, receberá de acordo com as suas próprias obras, disse Jesus. Gente, nós estamos fechando o nosso estudo com essas orientações que são muito importantes e que nós deveremos seguir à risca. Percebam se não é real isso. Gente, cada um colhe daquilo que planta, exatamente daquilo que planta. Então, o que é que os Espíritos nos dizem, mesmo nas nossas reuniões mediúnicas? É melhor que você seja o ofendido do que você seja o ofensor. É melhor que você sofra uma injustiça do que você causar injustiça aos outros. E por aí vai. Então, é sempre mais importante, gente, que nós não sejamos nós o causador de dores e sofrimento nas demais pessoas, porque estaremos nos inscrevendo perante a justiça divina mais uma vez e teremos sim que em algum momento reparar o mal que estamos causando. Então, a rigor, vamos compreender que essas pessoas que se colocam como nossos inimigos, que reiteradamente tentam ou conseguem nos ofender, eles são profundamente sofredores e, sobretudo, doentes da alma. Porque quem está feliz não é inimigo de ninguém, não se ofende, não ofende ninguém, nem faz mal a ninguém. Então, essa recomendação dos Espíritos é fundamental para a nossa jornada. Gente, reflitam no que aqui está dito. Vou até repetir, não é? É maior glória ser ofendido do que ofender, suportar uma injustiça do que você praticá-la, ser enganado do que você ser um enganador. É melhor que você seja arruinado do que arruinar os outros, pois cada um receberá de acordo com suas próprias obras. Então, gente, conhecendo que nós somos os construtores de nossas alegrias ou de nossas tristezas, meditemos nisso. Quando algo nos alcançar que for desagradável ou que nos ofendeu, pense dessa maneira.
ainda bem que não fui eu que ofendi. Sabe por quê, gente? Porque quem ofende fica com aquilo, olhe, persistentemente em sua consciência, exigindo reparação. E essa pessoa que ofende não fica em paz até que consiga arrepender-se verdadeiramente e dar os passos seguintes rumo à reparação do mal que praticou. No entanto, aquele que recebeu qualquer dessas ofensas, em perdoando e ainda amando aquele que o ofendeu, seguirá com certeza numa rota de paz, de alegria e de muita felicidade. Ah, Robson, é difícil, mas é aos pouquinhos, gente, que a gente vai praticando e aqueles secretos desejos de se vingar, ou de desforço, ou de querer mal àquelas pessoas, aos poucos isso amortece e naturalmente nós já estaremos sim amando mesmo os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe grandemente, que nós possamos ter uma semana feliz e que possam os nossos lares estar cheios de paz, de alegria e de muita saúde material e espiritual também. Desejo a todos muita paz, peço a vocês que divulguem, os nossos estudos, incentivem as pessoas a se inscrever no canal, porque nós já sabemos que aqui juntos temos feito muitos bons estudos recomendados pela espiritualidade e que vão passo a passo se traduzindo na prática do nosso dia a dia. Muita paz a todos e até o próximo sábado.